Com relação ao Michael, não tem novidades. Atualizando a situação do Michael, não tem novidades. O Corinthians fez a primeira proposta, foi rechaçada. O Palmeiras tem interesse. A princípio, não fez nenhuma proposta para a equipe do Goiás. E o Goiás também não falou para o Palmeiras que tem interesse nesse ou naquele jogador. Tem muitos jogadores na equipe do Palmeiras que o Goiás estava monitorando. E tem, essa informação não é oficial, uma proposta do Al Hilal entre 8 e 10 milhões de euros. Mas a multa para fora do Brasil, como disse ali o Juliano, 150 milhões. Lógico que ninguém vai pagar 150 milhões no Michael. Mas, de repente, fora chegou a primeira proposta. Vamos esperar para ver se não aparece mais uma aí, que de repente leva uns 60, 70 milhões. Mas o que parece claro é que ele vai se valorizando e ele não deve ficar no Goiás na próxima temporada, Eugênio. Isso a gente já imaginava, né? A questão é como o Goiás vai se aproveitar da valorização do Michael. Vai conseguir muito dinheiro, vai conseguir muitos jogadores em troca para montar um time, né? Um elenco mais forte para o ano que vem, mais consistente. Essa é a questão. Porque, assim, dificilmente ele, com a valorização que obteve nesse ano, permanece no Goiás, porque ele cresceu demais, ele ficou muito grande. E é um jogador que tem mercado até internacional, embora com a idade dele, hoje em dia, seja mais difícil. A gente está vendo, por exemplo, o caso do Everton Cebolinha, que é um jogador que foi muito bem em seleção, campeão Copa América. O caminho natural seria sair para o exterior. Não apareceu proposta. Porque 23 anos. Você vê, quem saiu do Brasil recentemente com um bom valor? Vinícius Júnior, 17 anos. Rodrigo, 17 anos. Paquetá, 20 anos, né? Sim. 23, os caras olham assim, 23 está lá ainda? Tem alguma coisa errada, não quero não. Então eu acho que é mais mercado, ou então você vai para o mercado periférico, como o Oriente Médio, como China e tal, que eu acho nesse momento mais interessante ficar no Brasil. Eu acho que ele e o Michael preferem ficar no Brasil. Bom, a gente está falando do Michael, a gente falou do Corinthians, que o Corinthians tem um interesse no Michael, e hoje o Benjamin Bach, ele trouxe uma informação que o Júnior Urso poderia deixar a equipe do Corinthians. Agora, o que me chama a atenção, pode ir para os Estados Unidos. O que me chama a atenção é o valor, ó. A multa seria de 3 milhões e 600 mil reais. Muito baixo. É muito baixo para o futebol de hoje, não é não, gente? Muito baixo. Tem um detalhe aí, Facincani, que parece que o Corinthians não pagou as luvas para o Júnior Urso. Então você está no meio dessa confusão aí, gente. Porque não faz muito sentido, né? Ele deixou até o Brasil valorizado quando saiu do Atlético para jogar no futebol chinês. Ai, meu Deus do céu. O time que era do Mano Menezes. Não, era o time do Mano, o Shandong Luneng. Obrigado. Podia ser o Tim João Asmundim, tá podia ser. Certo, não, mas vamos dar o time certinho. Ele até saiu valorizado, ele fez um bom trabalho, voltou, começou bem a temporada no Corinthians. Mas aí, claro, o time também não rendeu, o esquema do Carille não favorecia muita coisa, e aí o futebol do Júnior Urso deu uma despencada. Mas eu ainda acho que é um atleta que, olha, se alguém procurar um segundo, um terceiro homem de meio campo aqui no Brasil, vai lá no Corinthians e paga essa multa. Vale. Acho que é um bom jogador. Cabe. Cabe sim. Eu, se fosse Corinthians, faria até esforço em segurá-lo, porque pro esquema do Thiago Nunes, ele casa muito bem. Volante de chegada, chuta bem a gol, volante rápido. Não é um volante daqueles cascudão, mais marcador, pelo contrário. O Thiago, lógico, vai contar com o Camacho de novo, mas é um cara para rivalizar na mesma posição, né? Eu acho que, na verdade, pode jogar até junto. Pode jogar até junto, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A gente também fica preso ao estereótipo do primeiro volante ser o marcador, mas você joga com dois volantes que armam o jogo e já muda o cenário, a proposta, até porque o Corinthians vai ter um ano bem diferente daquele que teve, pelo menos na proposta de jogo. Então, eu acho isso surpreendente. Agora, ainda na questão do Michael, a pergunta que fica é: quem é o Michael? O Michael é esse jogador realmente? Ou é um jogador de uma temporada só? Ele evoluiu da temporada passada para essa, né? Mas ele já foi bem na temporada passada. Ele foi bem na Série B, mas ele evoluiu muito. Porque aí que a gente tem que colocar, vale muito, vale 37 milhões, alguém chegar e bancar, porque as últimas experiências, principalmente Palmeiras, quando levou alguns jogadores do Goiás, não foi tão bem sucedida. Né? O Eric, o próprio Carlos Eduardo, que não era do Goiás diretamente, mas tinha passado num período muito curto pelo Goiás. O Palmeiras fez altos investimentos. O Eric não deu certo no Palmeiras porque faltou paciência. O Eric tinha... foi bem. Exatamente. O Eric tinha um problema de cabeça. E aqui, na época dos programas da Copa do Mundo,
o Zé Ricardo teve. Eu falei, Zé Ricardo, você tem um cara lá bom, vai te ajudar bastante. Falta trabalhar um pouquinho a cabeça dele. Ele é um pouco. Depois de um clássico que ele foi bem, acho que foi contra o Flamengo, né? Que ele fez gol, ou contra o Fluminense, não sei, no Botafogo. O Zé Ricardo ainda mandou uma mensagem. Theo, você tinha razão. Então, o Eric Não, ajudou faltou no Botafogo ele foi muito bem. Faltou paciência com ele no foi Palmeiras. campeão no Japão agora, né? Sim, foi campeão no Japão. Como a negociação é de novo no Palmeiras, o pessoal vem à tona, pô. Pagou agora o Carlos Eduardo, que era praticamente do Goiás, né? Porque ele jogou muito pouquinho no futebol egípcio, foram 10 jogos, apenas um gol marcado. Então, saiu praticamente do Goiás para fazer um tour ali de folga no Cairo e já voltar ao Brasil. E foram investimentos que o torcedor ficou com o pé atrás. Então, essa que é a pergunta. O Michael é do nível do Eric? É do nível do Carlos Eduardo? Ou é melhor? Ou é finalmente aquela aposta que o Palmeiras tira do Goiás para dar certo, né? É o seguinte, no futebol, a vida é feita de apostas. Claro, claro. Você tem que olhar o que ele já mostrou. Ele já mostrou um potencial muito grande. Então, vou bancar. Se vai dar certo ou não, pode dar certo ou não com qualquer um. Às vezes você contrata um jogador que ninguém espera, ele chega aqui e arrebenta. Muitas vezes isso já aconteceu no futebol. Mas a gente já viu, ele já provou, comprovou, reprovou, mostrou muitas vezes ao longo do ano que é um jogador diferente. Ou esse jogador diferente. Se vai dar certo, aí são outros 500. Mas é muito melhor do que você pegar um cara que não mostrou nada. Não, esse cara aqui eu espero que ele venha a mostrar. Quem sabe, né? Que acontece muito, né? Sim. Empresário chega lá, tem esse jogador aqui, bota aqui no meu time e tal. Você sabe que não vai dar em nada. O Michael, você espera que vá dar certo. Júnior Urso saiu por 3 milhões e 600, Fábio. Olha, normalmente, Theo, a MLS não paga altos salários, não. Muito menos grandes multas. A não ser para as grandes estrelas. Né? Mas aí tem que pedir licença aos sócios, né? Porque eles são os times são sócios da liga. Não é fácil, não é uma negociação fácil, não. Então, é baixo para o padrão brasileiro, mas deve ter alguma dívida, algo que está embutindo aí nessa negociação e que o Orlando possa assumir. Eu acho que para o Júnior Urso um baita negócio, morar nos Estados Unidos, enfim, não sei o que ele pensa para a vida dele profissional, mas em termos de vida dele, o custo de vida para a família, acho sensacional essa saída. Agora, para o Corinthians vai precisar de reposição. O Richard, por exemplo, que era um jogador que voltaria para o Corinthians, já não vai voltar. O Abel chegou e pediu ele para o Vasco. Então o Vasco vai tentar de novo a volta dele para essa temporada. Como é um jogador que o Corinthians já não contava, acho que não vai ter nenhuma dificuldade para resolver essa questão. Daqui a pouquinho, aliás, tem uma notícia sobre o Vasco. E só sobre o Botafogo, estava falando quem saiu, quem não saiu. O Léo Valência está saindo. Está indo para o Colo-Colo para a vaga do Mago Valdívia, que não fica no Colo-Colo.